A primeira coisa que a gente vai estar fazendo hoje é terminar a correção do CA, do caderno de atividades da nossa unidade que a gente está finalizando, antes de começar a nova unidade, que é também em período entre guerras, só que a ascensão dos partidos como Partido Nazista, o fascismo, o salazarismo e a Guerra Civil Espanhola. Antes da gente falar sobre isso especificamente, a gente vai terminar a correção. Faltou só uma página da correção da aula passada. A gente fez até a página 27 do CA e faltou a gente corrigir a página 28. A gente vai finalizar todo o caderno de atividades. Então, faltou o número 6, né? A número 7, A e B. Então, vamos lá? Então, primeiro, tá? Vamos ver a número 6 lá. Diz assim: após vencer as eleições, o presidente estadunidense Franklin Roosevelt implantou um conjunto de medidas governamentais chamadas New Deal, em 33. Essa que eu falei para vocês que era vista como uma medidas de esquerda. Esse programa objetivava reduzir os efeitos da quebra da Bolsa de Valores de 29 na economia e sociedade estadunidense. Vamos lá. A respeito desse contexto, verdadeiro ou falso? Franklin Roosevelt sofreu pressão da oposição? Sim, que a oposição dizia que a medida dele era de esquerda. Próxima, o New Deal injetou dinheiro na iniciativa privada? Não. Por quê? Porque a ideia era de intervenção do Estado direta. E, então, é uma crise liberal, certo? Então, não houve, é falsa. Próxima, Roosevelt foi apoiado pela maioria da população porque ele defendia a ideia de que o deveria intervir na economia? Sim. Verdadeiro. A política do New Deal foi a teoria mão invisível de Adam Smith? Não, Adam Smith é o pai do liberalismo. Aqui nós estamos vivendo uma crise liberal. Última, né, ali, né? O governo estadunidense não fez uma política de obras públicas porque sofria pressão da oposição liberal. Ele sofreu uma pressão gigante. No entanto, todavia, ele fez as obras. Ou seja, tá? Tudo aconteceu da forma com que, né, mesmo sofrendo as críticas, ele continuou ali fazendo o seu programa. Então, é falsa a última. Então, ficou verdadeiro, falso e falso. Depois, tem o texto falando da Bolsa de Nova York e tudo mais, né? Em outubro, então diz ali, né? O crash da Bolsa de Nova York, em outubro, veio atrapalhar em cheio a campanha presidencial. Mas, na verdade, a crise do Brasil já se esboçara antes. O problema era o de sempre, a superprodução do café. As operações de valorização que, a começar de primeira, de 1906, jamais deixarão de renovar-se. Tinham por objetivo garantir o preço pago ao produtor. Não importassem as oscilações no mercado internacional. Nos períodos de baixa do governo, comprava a totalidade da safra e estocava o excedente à espera de dias melhores. Ora, a garantia do preço estimulava o fazendeiro a produzir cada vez mais. Resultado, em vez de combater o pecado original da superprodução, o procedimento criava mais superprodução. Certo? Então, a crise que a gente já falou de superprodução. Qual era o contexto histórico brasileiro no período anterior à quebra da Bolsa de Valores de Nova York? Tá? Qual era o contexto do Brasil? Ele era um grande produtor de café. Lembra que a gente já falou sobre isso? E, em 1929, o grande comprador de café era os Estados Unidos. O Brasil entrou em crise porque os Estados Unidos acabou não comprando mais o café brasileiro. Ok? Tranquilo, né? Como a Grande Depressão afetou a economia cafeeira do Brasil? Obviamente, o Brasil não exportava mais o seu café, e aí
a elite da cafeicultura começou a sofrer inúmeros problemas até o início do governo de Getúlio Vargas. Inclusive, Getúlio, no início do seu governo, ele teve algumas práticas de compra de café desses grandes produtores para que eles não perdessem tudo. Então, ele fez isso 2 vezes. A terceira, eles esperavam que ele fizesse de novo, ele não o fez mais, porque o objetivo getulista não era a prática agrícola, mas sim ele objetivava que o Brasil se tornasse um país industrializado. Certo, galera? Alguma dúvida da unidade 4? Alguma pergunta da unidade 4? Nem meu povo? Acho que não. Ficou tudo claro? Sim. Entenderam? Posso só perguntar uma coisa? Claro, Bia. Tipo, com o problema deles não estarem vendendo, exportando, importando? Não. Exportando café? Desculpa, eles também queimaram café? Queimaram café. Inúmeras sacas de café para não desvalorizar, Bia. Isso é uma... Pensa, meu Deus, mas por quê? Por quê? Ia apodrecer ou o preço ia cair. Muito, ia desvalorizar, ia zero. Então, eles fizeram uma prática da queima das sacas de café para que eles não tivessem tanto acúmulo dessa produção e o produto não desvalorizasse. Então, realmente houve a queima das sacas de café e houve um programa daí do governo federal da compra dessas sacas de café para que os cafeicultores não perdessem absolutamente tudo. Muitos perderam tudo. Tem um estudo da Mary Del Priori, que é uma das historiadoras mais importantes do Brasil, e ela fala que teve, é um conjunto de livros, A Vida Privada do Brasil, e ela fala que teve um grande número até, inclusive, de suicídios no Brasil nessa época por parte dos cafeicultores que acabaram perdendo tudo, que viram suas sacas queimadas para não desvalorizar, ou que não conseguiram o investimento que queriam no governo federal e que acabaram perdendo tudo. Tá? Certo. Então, isso levou a uma grande crise. E aí, a partir desse pensamento, Bia, o Getúlio, que em 1930 chega ao poder no Brasil, ele tem um outro objetivo, que é a questão do trabalho urbano e da valorização desse trabalhador urbano. Então, o Brasil, ele tem um projeto de industrialização do país, que é muito importante nesse momento. A gente vai falar. Tá bom. Tá bom? Obrigada. De nada. Gente, mais alguma pergunta? Antes da gente começar a nossa nova unidade? Alguém? Alguém? Ninguém? Amores, olha só. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos iniciar agora a nossa nova unidade. E a prof vai liberar as trilhas dessa unidade aqui, que é a unidade 4, certo? Vocês já fizeram o trabalho, já me entregaram, que contou como nota do primeiro bimestre. E as trilhas vão contar já como nota do segundo bimestre. As trilhas eu vou liberar hoje, tá? E aí vocês têm uma semana para poder estar fazendo as trilhas dessa unidade, que é a unidade 4, que eu não havia liberado até então. Só havia liberado a unidade 1, 2 e 3, porque a unidade 4 a gente não havia terminado, certo? Então, guardem seu CA, peguem sua apostila do segundo bimestre, começar o nosso segundo bimestre com a nossa unidade nova. Bora começar a nossa nova unidade. A nossa nova unidade também é período entre guerras, ou seja, entre Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Tudo que estava acontecendo que levou à própria eclosão da Segunda Guerra Mundial. Certo? Então, é o seguinte, gente. Para a gente começar, quero abrir com essa imagem. Vou compartilhar aqui a minha tela. Estão vendo essa imagem, gente? Abriu aí para vocês? Abriu. Tem. Sim, prof. Isso. Que obra de arte é essa, gente? E quem é que conhece, hein? De um pintor famoso. Picasso? É do Pablo Picasso. De quem é essa Picasso? obra? Que obra que é? Isso eu não sei mesmo, o nome da obra, mas parece ser Picasso. Foi o Davi que falou Sim. Pablo Picasso, né? Foi. Corretíssimo.
é uma obra de Pablo Picasso, uma das mais famosas, né? E essa obra chama-se Guernica, tá? Então, o nome dessa obra é Guernica. Essa obra já caiu também em várias provas de vestibular, Enem, concurso público. Nós chamamos, é uma interpretação da arte, né? Na história da arte, e na história mesmo, quanto disciplina, nós chamamos esta obra de arte de uma obra de arte atemporal. O que significa dizer que essa obra de arte é atemporal, gente? O A na frente de uma palavra significa o quê? Não. Então, não, isso mesmo, é a negação dela. Então, o que é uma obra de arte atemporal? Não tem tempo. Não tem É tempo. eterna. É eterna, isso mesmo, gente. Ai, adoro vocês dando um ano, certo? É uma obra eterna, é uma obra que não tem tempo. Não importa se eu vou fazer análise dela no contexto do período entre guerras ou no contexto atual. Então, essa obra aqui, gente, ela é uma obra de 1937, certo? Onde o Pablo Picasso retratou aí, né, gente, a cidade de Guernica, que foi destruída, certo? Durante a Guerra Civil Espanhola. Então, o medo, o desespero, a destruição, né? Mostrando essa questão do conflito armado e dessa destruição deste contexto. Então, a gente percebe aqui, né, essa ideia de medo, as cores escuras e tudo mais. É uma obra grande, né, gente? Tem 3 metros e 49 por 7 metros, mais de 3 metros por 7. É uma obra gigantesca, tá? E com um significado enorme, né? Então, é o seguinte, gente, a gente vai começar a falar desse período entre guerras, vamos começar a falar da Guerra Civil Espanhola, desse momento. A Guerra Civil Espanhola, ela aconteceu de 1936 até 1939, o ano que inicia a Segunda Guerra Mundial. Para a gente poder entender o que estava acontecendo na Espanha, tá? Que levou à Guerra Civil Espanhola, o que está acontecendo no mundo, na verdade. Nós temos, a gente está falando de 36, a Rússia não é mais Rússia, é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Deixou de ser Rússia, esse país. Passou pela Revolução Russa, se transformou no símbolo do socialismo, né? E, em contrapartida, nós vamos ter os Estados Unidos e nós vamos ter alguns países europeus alinhados aos Estados Unidos em discursos que fazem oposição ao discurso da União Soviética. Então, quando a gente fala que depois da Segunda Guerra Mundial nós temos a Guerra Fria, e a Guerra Fria é uma guerra ideológica, não teve um conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas houve um alinhamento dos países às teorias socialistas e capitalistas. Nesse momento do período entre guerras, isso já está se delineando. Por quê? Porque existe um medo muito grande dos países europeus que a ideia socialista, a ideia da Revolução Russa, que transformou a Rússia em União Soviética, pulverizasse no mundo, fosse que outros países também se tornassem socialistas. Então, havia um medo muito grande por parte dos países europeus com as ideias ligadas à ideologia de esquerda ou à ideologia socialista. Quero lembrar vocês que esse discurso de partido de direita e de esquerda começa lá na Revolução Francesa, em 1789, quando a gente tem os dois partidos políticos, só relembrando, de um lado jacobinos, do outro lado girondinos. Os jacobinos era a galera mais radical e sentava do lado esquerdo. Os girondinos, a galera mais moderada, e sentava do lado direito. Então, essa ideia de partidos de direita e partidos de esquerda, ela surge, ela é articulada a partir da Revolução Francesa e perdura até os dias de hoje. Então, no mundo, nós temos a União Soviética, e lembrem-se vocês também que havia uma disputa ali na União Soviética
entre o Stalin e o Trotsky, que depois o Trotsky acaba sendo assassinado no México. Por quê? Porque o Trotsky queria que a ideia do socialismo chegasse no mundo inteiro. E o Stalin falava, não, antes dela chegar no mundo inteiro, ela tem que dar certo aqui, no nosso país, ou seja, na União Soviética. Mas o medo europeu era gigantesco dessa teoria sendo pulverizada. E o que vai acontecer na Espanha para a gente entender por que a Espanha vai passar por essa guerra que foi sanguinária? Vai acontecer uma eleição presidencial na Espanha, um processo eleitoral. Quem ganha esse processo eleitoral é a Frente Popular. A Frente Popular era um partido de esquerda. Então, as eleições acontecem. Quem ganha, não foi através de golpe, quem ganha o processo eleitoral é a Frente Popular, que é um partido de esquerda. Só que a galera do lado da direita, a galera do lado da extrema-direita não queria que a esquerda assumisse o poder, com medo que as ideologias que foram aplicadas na União Soviética chegassem na Espanha. Então, a Guerra Civil Espanhola, de um lado eu vou ter socialistas, ou seja, a Frente Popular, o partido de esquerda, tá? E do outro lado eu vou ter o partido de extrema direita. Óbvio que num conflito como esse, os países vão ajudar. Quem vai ajudar aqui a galera da Frente Popular? A União Soviética? Então, nós vamos ter a galera da esquerda, do partido de esquerda, da Frente Popular, que é a ideologia socialista, com o apoio da União Soviética. Então, vai ter apoio de outros países nesse conflito. Do outro lado, nós vamos ter os partidos de direita, tá? E aí, obviamente, que também vão receber apoio. A Espanha vai receber, a Espanha, eu digo, né? Os partidos de direita espanhóis vão receber apoio da Itália e da Alemanha. Então, olha só, gente, o que vai acontecer. De um lado, eu tenho a Frente Popular, eles eram chamados de legalistas. Legalistas por quê? Passou por uma eleição e eles queriam legalidade nesse processo eleitoral, porque eles ganharam de forma democrática. Do outro lado, nós vamos ter os chamados falangistas, que era quem defendia a direita no poder. Já está se articulando na Europa partidos como o nazismo e o fascismo. Eles já estão articulados na Alemanha e na Itália. Obviamente que eles não vão deixar, dentro da Europa, perto deles, a ideologia socialista se pulverizar. Então, são países, a gente tem que lembrar que a Europa são países pequenos. Então, nós vamos ter ali, né? Depois Portugal também vai passar por Espanha, Itália, Alemanha, são países pequenos e países próximos. Então, o que o nazismo e o que o fascismo entendia? Se ali dentro, nesses países, se pulveriza a ideia socialista, os países podem aumentar também. Ou seja, esses partidos de esquerda podem aumentar o seu número. Ou seja, esses partidos de esquerda podem ganhar força. Então, os partidos de direita não queriam que os partidos de esquerda ganhassem força nesse processo, principalmente dentro da Europa. Então, na Espanha, há um processo eleitoral, a Frente Popular acaba ganhando, certo? Que tem uma ideologia de esquerda e socialista, são chamados de legalistas. Do outro lado, o pessoal da direita, que não aceitava, que não queria, tá? Que a esquerda assumisse o poder ou que o poder fosse direcionado à questão socialista, são chamados de falangistas e obtiveram também apoio da Itália e da Alemanha. Então, imaginem vocês que dentro da Espanha, que é um país relativamente pequeno, nós vamos ter, de um lado, a galera de esquerda com o apoio da União Soviética, que estava no auge, e do outro lado, o apoio da Itália e da Alemanha, ou seja, do nazismo e do fascismo.
Muito bem, foram 3 anos, tá, gente, de guerra civil. Morreu muita gente. A guerra foi altamente violenta. E em 39, quem assume o poder? O Franco. O Francisco Franco. de ideologia falangista, ou seja, de ideologia de direita. Então, venceu, né, a população que sofreu, né, mas venceu a ideologia de apoio, que teve o apoio da Itália e da Alemanha. Inclusive, há que se falar que foi na Guerra Civil Espanhola que a Alemanha testou inúmeros desenvolvimentos tecnológicos bélicos. Ela testou na Guerra Civil Espanhola a produção bélica dela, certo? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha é um dos países mais importantes em desenvolvimento tecnológico do mundo. Tá? Então, na Guerra Civil Espanhola, já houve ali, tá, uma testagem de toda a produção bélica feita, produzida e articulada pela Alemanha. Certo, gente? Então, a obra de Pablo Picasso, Guernica, ela é atemporal. Por quê? Porque ela demonstra aqui algumas coisas importantes, né, de um conflito desse patamar extremamente violento, com cidades extremamente destruídas. E a arte é uma representação da sociedade. É muito importante. O indivíduo, historicamente, sempre esteve ligado à arte, desde a pré-história, quando a gente tem a arte rupestre. E no decorrer do processo, ela sempre representa o meio em que a gente vive, o contexto social, político, econômico no qual estamos vivendo. A arte é esse reflexo. A gente consegue estudar a história através da história da arte. A arte é um bom instrumento de pesquisa e de investigação histórica. Entenderam até aí, galera? Sim. Beleza? Então, olha só. Vamos lá. Vamos... Deixa eu só abrir aqui para nós. Eu quero fechar essa... Não preciso salvar aqui. Aqui. Já voltamos ao normal. Muito bem. Então, é o seguinte. Lá na apostila de vocês, vai falar da Guerra Civil Espanhola também, e vai falar que nós vamos ter, durante esse período, uma crise, que é a crise do liberalismo, certo? Que é a crise estadunidense. Então, está sendo colocado em xeque o sistema liberal, certo? Está sendo colocado em xeque o sistema liberal. E, na Europa, a Europa uma crise, num pós-guerra, né? E depois começou a se rearticular novamente. Com isso, surgiram na Europa regimes autoritários, regimes totalitários. Autoritários, né, de autoritarismo. Totalitários vem que um único líder tem o comando total. Então, por exemplo, na Alemanha nós vamos ter o Hitler e na Itália nós vamos ter, que é o fascismo, o Benito Mussolini. Então, gente, quais são as principais características dos governos totalitários? Primeiro, a existência de um único partido político. Tá, prof? Os outros partidos políticos, eles são considerados ilegais, eles perdem a legalidade. Em governos altamente autoritários ou governos totalitários, você tem a existência de um único partido. Os outros partidos, eles tornam esses partidos ilegais. Então, eu tenho a concentração de poder em uma única liderança em um único partido. Partidos totalitários também têm como principal objetivo eliminar a oposição, seja uma oposição política, oposição cultural, eles eliminam toda a oposição. E para isso, se necessário for, utilizam de violência. Então, governos totalitários têm como objetivo também, tá, eliminar qualquer oposição. Então, na Alemanha, o Hitler, os campos de concentração, por exemplo, haviam campos de concentração só de prisioneiros políticos, né? Então, havia uma perseguição não só
ao povo judeu, ao negro, pessoas com deficiência física ou mental, aos ciganos, aos testemunhas de Jeová e também a quem discordasse da visão política de Hitler. Ou seja, houve uma perseguição massiva a todos que tinham ideologia, principalmente de esquerda, ou seja, ideologia socialista. Outra característica importante de governos totalitários é a idolatria, o culto ao seu grande líder. Tá? O Hitler é chamado de Führer, grande líder. Tá? Então, o Reich que ele queria implantar é a grande nação, é a volta do grande império. Na Itália, por exemplo, fazia uma referência ao Império Romano, a retomada desse grande império que era o Império Romano. Então, há uma idolatria muito grande e um culto ao líder. Isso não é só em partido, gente, presta atenção. Isso não é só em partido de extrema-direita, tá? Existe culto ao líder em partidos de extrema esquerda. Por exemplo, Stalin tinha muito essa perspectiva do culto ao seu líder. Quando o Stalin caiu, tem um processo na União Soviética chamado desestalinização. Ou seja, fazer as pessoas pensarem e repensarem as suas ações a favor desse grande líder. A Coreia do Norte ainda aplica esse pensamento de adoração, de idolatria ao seu grande líder. A China ainda continua com essa perspectiva de idolatria, de culto ao grande líder. Então, quando a gente fala de governo totalitário, a gente não está falando exclusivamente de um governo de direita ou de um governo de esquerda. Nós temos, historicamente, exemplos de regimes totalitários de direita e regimes totalitários de esquerda. Ambos utilizando essas mesmas situações. Por exemplo, na Alemanha tinha campo de concentração, na União Soviética também tinha campo de concentração. Tá? Então, partidos extremistas de ambos os lados, de direita e de esquerda, uma perspectiva parecida no sentido a perseguição, principalmente da sua oposição. O Stalin mandou matar uma galera extremamente inteligente, ele teve um problema gigante na União Soviética, porque ele tinha medo de alguém tirar o lugar dele, o poder dele, era uma loucura. Então, no final, ele ficou desprovido de grandes lideranças, porque os líderes que ele tinha de apoio, ele mandou matar, porque ele desconfiava que eles tirariam o poder dele. Ou seja, da mesma forma que ele perseguia na União Soviética, o Stalin, o Hitler e o Mussolini também perseguiam na Itália e na Alemanha. Então, idolatria ao grande líder é uma característica de governos totalitários, tanto de esquerda quanto de direita. Prof, Oi? também o Estado forte. Isso mesmo. Outra característica importante, o Léo acabou de falar. O Estado é forte, o governo é forte, é presente, com perspectivas diferentes de entendimento de Estado, né? Mas de domínio. Por exemplo, ele dominava os veículos de comunicação. O Hitler tinha um cara tipo excepcional, que era a base de sustentação do governo dele, que é o Goebbels. Quem ele era? Era o articulador da propaganda do governo de Hitler. Então, era muito forte isso no governo de Hitler. A propaganda e o domínio dos veículos de comunicação de massa, porque é a presença total do Estado. Uma outra característica importante em governos totalitários é a existência de uma ideologia oficial, uma única ideologia de valor, de crença, ou enfim, é um discurso que as pessoas têm que comprar esse discurso. E quem não compra esse discurso não é bem visto. Então, é um discurso pronto, vendido. É uma ideologia única, oficial do governo. E isso também em ambos os lados vão acontecer. Tá? Essa venda desse produto que as pessoas devem comprar. Na Idade Média, isso também foi utilizado. A venda de uma única ideologia oficial. Só que essa ideologia era feita por quem? Propagada por quem? Pela Igreja Católica.
Então, na Idade Média, a Igreja Católica vendia a existência de uma única ideologia. Aí nós vamos ter a figura de Martinho Lutero, todas as transformações. No século XX, nós também vamos ter vendas de ideologias específicas, de ideologias oficiais, tanto na União Soviética como uma ideologia de esquerda, que deve ser questionada por todos e não deve ser questionada, quanto na Europa, as ideologias de extrema-direita também não devem ser questionadas. Por exemplo, nos Estados Unidos, vai acontecer, durante a Guerra Fria, o chamado marcatismo. O marcatismo era a perseguição de todo mundo que tinha um pensamento de esquerda dentro do país. Hoje, nós sabemos que é essencial nós termos a discussão. Nós não podemos polarizar as discussões. Nós temos que discutir com o outro. Isso chama-se na filosofia de dialética. Ouvir o outro. Não impor o meu pensamento, mas discutir através de argumentação. Por que nós defendemos um pensamento liberal atualmente? Quais são as perspectivas econômicas e políticas que nós devemos seguir e defender dentro de uma perspectiva liberal? Então, nós vamos argumentar tudo isso. Então, o que é positivo a gente entender que é necessário essa argumentação de ambos os lados, não uma imposição da ideia X ou Y, de um discurso X ou Y, mas sim o diálogo, tá? Então, dentro desses regimes, tanto de esquerda quanto de direita, não havia esse diálogo. Havia a existência de uma única ideologia, uma ideologia oficial por parte do governo. Outra característica importante é a grande mobilização das massas, que é através da comunicação, ou seja, através da venda desse discurso. Então, o domínio dos veículos de comunicação. Cuba tinha total domínio de comunicação. China tem total domínio até hoje de veículos de comunicação. Eles têm uma intranet, tá? Então, eles dominam, eles conseguem controlar as informações. Coreia do Norte também controla as informações. Ou seja, é uma grande mobilização de massas. Então, hoje, a gente ainda tem características de governos totalitários que a gente pode servir, dar de exemplo, né? A China, a Coreia do Norte, Cuba, tá? E se a gente for pensar, nós temos outros governos totalitários, né? Presente desses 3 exemplos aí, que são bem claros, né? Mas se a gente for parar para pensar na Rússia hoje de Putin, ele também tem um domínio muito grande de veículo de comunicação e tudo mais, né? Atualmente na Rússia. Se a gente for parar para pensar também, a Síria, com Bashar al-Assad, também é um governo totalitário. Se a gente for pensar no Estado Islâmico, tá? Que domina algumas regiões específicas, o Estado Islâmico também é um governo, uma forma de impor de forma totalitária o seu pensamento. Então, a gente pode pensar, abrir o leque, a gente chama de pensar fora da caixa, né? Impossibilidades aí de a gente entender o conceito de governos totalitários. Gente, entenderam o que são governos totalitários? Sim. Entenderam? Então, lembrem-se, governos totalitários, a gente não pode falar que aconteceu só na Europa, ou seja, não podemos dizer que só tem governo totalitário de extrema-direita e não podemos dizer que só tem governo totalitário de extrema-esquerda. Ou seja, ambos já se utilizaram de discursos e de formas de governabilidade totalitárias, certo? Então, esse cuidado, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é a gente ouve muito, né? Isso está errado. Atualmente, a gente ouve muito. A palavra fascista, a gente tem que tomar cuidado quando usa esse tipo de conceito, porque isso na história chama-se anacronismo. Eu não posso pegar um conceito lá do início do século XX e trazer para o século XXI. Tem que ter conhecimento dele. Então, esse cuidado a gente tem que tomar. Por quê? O fascismo lá no início do século XX, no período entre guerras, é uma situação.
Eu não posso pegar esse conceito de lá e trazer para a atualidade e usar ele de qualquer maneira. Então, tem que haver 10 segundos. muito grande. Oi? 10 segundos. Ó, mas eu vou mandar outro link, tá? Vocês não me abandonem, porque eu quero explicar um Tá bom. negocinho para vocês, tá? Eu vou desligar aqui para não cair, não ficar